A paz do Senhor. Se hoje você está passando por um momento difícil, essa palavra é para você. Talvez você esteja enfrentando uma luta silenciosa, daquelas que quase ninguém percebe. Por fora, as pessoas até podem achar que está tudo bem, mas dentro do seu coração existe um peso que só você e Deus conhecem. Talvez exista uma preocupação que tem tirado a sua paz, uma situação que parece não ter solução, um problema na família, uma porta que ainda não se abriu, ou até um medo sobre o futuro. E no meio de tudo isso, você tem feito o que sabe fazer, você tem orado. Você já falou com Deus muitas vezes sobre essa situação, já entregou nas mãos dele, já pediu ajuda, já pediu direção, mas talvez até agora a resposta que você esperava ainda não chegou. E quando o tempo passa e as coisas parecem não mudar, é natural que surjam pensamentos, dúvidas dentro do nosso coração. Às vezes, em silêncio, pode surgir aquela pergunta que muita gente tem medo até de admitir. Deus, o Senhor ainda está olhando para mim? O Senhor realmente está ouvindo a minha oração? Se você já sentiu isso alguma vez, saiba de uma coisa, você não está sozinho. Muitas pessoas de fé ao longo da história também passaram por momentos assim. Momentos em que o céu parecia silencioso, momentos em que a resposta parecia demorar. Mas hoje eu quero te lembrar de algo muito importante. Deus não se esqueceu de você. Ele conhece a sua história. Ele conhece cada lágrima que já caiu do seu rosto. Ele conhece cada oração que você fez, até aquelas que foram feitas em silêncio, apenas no pensamento. Nada passa despercebido diante de Deus. Mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando você não consegue ver mudanças acontecendo, mesmo quando o silêncio parece grande, Deus continua trabalhando. Ele trabalha nos bastidores da nossa vida. Ele move situações que nós ainda não conseguimos enxergar. Ele prepara caminhos que ainda não conseguimos imaginar. E muitas vezes, aquilo que parece atraso, na verdade é Deus preparando algo maior do que nós pedimos. Por isso, não desanime. Hoje pode ser o dia em que Deus vai renovar a sua esperança. Hoje pode ser o dia em que essa palavra vai fortalecer a sua fé novamente. Deus ainda está cuidando da sua história. Às vezes, olhamos para a nossa vida e parece que nada está acontecendo. As portas não se abrem, as respostas não chegam e os dias vão passando enquanto o nosso coração continua esperando. Talvez exista algo pelo qual você tem orado há muito tempo. Talvez seja uma situação na família, talvez seja uma porta de trabalho, talvez seja uma cura, uma restauração ou até uma mudança que você precisa muito ver acontecer. Você orou com fé, você entregou nas mãos de Deus, você acreditou que Ele iria agir, mas até agora parece que tudo continua do mesmo jeito. E é exatamente nesse momento que o silêncio de Deus pode ser difícil de entender, porque nós somos humanos e quando estamos esperando algo importante, queremos respostas rápidas, queremos ver mudanças acontecerem logo, queremos sinais claros de que Deus está agindo, queremos sentir que algo está se movendo. Mas a palavra de Deus nos lembra de algo muito poderoso em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Perceba algo muito profundo nesse versículo. A Bíblia não diz que Deus trabalha apenas quando nós vemos. Ela não diz que Deus trabalha apenas quando sentimos. Ela diz que Deus age em todas as coisas. Isso significa que mesmo quando você não percebe,
mesmo quando parece que nada mudou, mesmo quando o silêncio parece grande, Deus continua trabalhando. Ele trabalha nos bastidores da nossa vida. Enquanto você vive seus dias, enquanto você continua orando, enquanto você continua esperando, Deus está movendo situações que você ainda não consegue enxergar. Ele está preparando caminhos que hoje parecem impossíveis. Está alinhando circunstâncias que ainda não aconteceram. Está cuidando de detalhes que neste momento são invisíveis para você. E muitas vezes aquilo que parece demora, na verdade é preparação. Pense por um momento em algo muito simples da natureza, uma semente plantada na terra. Quando alguém planta uma semente, nos primeiros dias parece que absolutamente nada está acontecendo. Você olha para a terra e ela continua exatamente igual. Não existe broto, não existe sinal de crescimento. Se alguém olhar apenas por fora, pode até pensar que a semente não está fazendo nada. Mas debaixo da terra algo poderoso está acontecendo. A semente está criando raízes, ela está se fortalecendo, ela está se preparando para crescer. E quanto mais profundas são as raízes, mais forte será a árvore no futuro. Depois de um tempo, quando chega o momento certo, aquilo que estava escondido finalmente aparece. E de repente surge o primeiro sinal de vida. Assim também acontece com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Muitas vezes, antes do milagre se tornar visível, Deus trabalha no invisível. Antes da porta se abrir, Deus prepara o caminho. Antes da resposta chegar, Deus organiza todas as coisas. Antes de algo novo nascer, Deus fortalece as raízes da nossa fé. Por isso, se hoje você sente que está esperando demais, se parece que nada mudou, se o silêncio tem sido difícil, não desista. Continue confiando, continue orando, continue colocando a sua esperança em Deus. Porque aquilo que Deus está preparando para você pode ser muito maior do que você imagina. E quando chegar o momento certo, você vai entender que Deus estava trabalhando o tempo todo. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que passaram por momentos em que parecia que Deus estava em silêncio. Mas, na verdade, Ele estava preparando algo muito maior do que elas conseguiam imaginar. E um dos exemplos mais fortes disso é a história de José. José ainda era muito jovem quando recebeu um sonho de Deus. Não foi um sonho comum. Era um sonho que mostrava que sua vida tinha um propósito grande, algo que Deus faria através dele no futuro. Mas algo curioso acontece nessa história. Logo depois que José recebeu aquele sonho, a vida dele começou a ficar extremamente difícil. Seus próprios irmãos começaram a sentir inveja dele. A inveja foi crescendo tanto dentro do coração deles que tomaram uma decisão cruel. Eles venderam José como escravo. De repente, aquele jovem que tinha um sonho de Deus foi levado para uma terra distante, longe da sua família, longe de tudo que ele conhecia. Imagine por um momento o que deve ter passado no coração dele. Ele tinha recebido uma promessa, mas agora estava vivendo como escravo em um lugar estranho. Talvez naquele momento José pudesse ter pensado: Deus, o Senhor se esqueceu de mim e aquele sonho que o Senhor me mostrou. E a história não para por aí. Mesmo tentando fazer o que era certo, José ainda enfrentou mais injustiça. Ele foi acusado de algo que não fez e acabou sendo lançado na prisão. Agora pense nisso. Primeiro escravidão, depois prisão. Para qualquer pessoa olhando de fora, parecia que a vida dele estava completamente fora de controle. Mas existe algo poderoso que a Bíblia mostra nessa história. Mesmo quando tudo parecia dar errado, Deus continuava com José, mesmo no silêncio.
Deus estava trabalhando. Enquanto José passava por cada uma daquelas fases difíceis, Deus estava preparando algo muito maior. E depois de muito tempo, depois de muitas provas, depois de muitas lutas, a história começou a mudar. De forma inesperada, Deus abriu uma porta que ninguém poderia imaginar. José saiu da prisão e foi colocado como governador do Egito, uma das posições mais importantes daquela época. De escravo para governador, de alguém esquecido na prisão, para alguém que tomava decisões que afetavam uma nação inteira. E através da vida de José, Deus salvou muitas pessoas da fome. Agora perceba algo muito poderoso nessa história. Aquilo que parecia o fim da história, na verdade era parte do plano de Deus. Cada luta, cada atraso, cada momento difícil era parte de um processo que estava preparando José para aquilo que Deus faria no futuro. O caminho foi difícil, o processo foi longo, mas Deus nunca deixou de trabalhar na vida dele. E talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Talvez existam situações na sua vida que você não consegue entender. Momentos em que tudo parece confuso, momentos em que você olha ao redor e se pergunta por que certas coisas estão acontecendo. Mas assim como aconteceu com José, Deus também está escrevendo uma história na sua vida. Mesmo que agora você não consiga ver tudo com clareza, mesmo que o caminho pareça difícil, Deus ainda está no controle. E aquilo que hoje parece apenas uma luta pode se transformar em um testemunho poderoso amanhã. Porque quando Deus está guiando a nossa história, nenhuma dificuldade consegue impedir o propósito que Ele tem para nós. Existe algo muito importante que você precisa lembrar hoje. Uma verdade simples, mas extremamente poderosa. O silêncio de Deus não significa ausência, significa que Ele está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, isso não quer dizer que Ele se esqueceu de você. Não quer dizer que a sua oração foi ignorada, e muito menos que a sua história chegou ao fim. Muitas vezes, o silêncio de Deus é justamente o tempo em que Ele está preparando algo maior do que você pediu, ou até maior do que você imaginou. É nesse tempo que Deus organiza caminhos que ainda não existem, move situações que você ainda não consegue enxergar e alinha circunstâncias que no futuro farão todo sentido. Enquanto você vive seus dias, enquanto você continua lutando, enquanto você continua orando, Deus está trabalhando. Ele está abrindo portas que ninguém pode fechar. Está fechando caminhos que poderiam te machucar. E está preparando respostas que chegarão no momento certo. Porque Deus não trabalha apenas no tempo da nossa pressa. Ele trabalha no tempo perfeito. E quando Deus age no tempo certo, aquilo que Ele faz é completo, é firme, e ninguém pode impedir. Por isso, se hoje você está vivendo um tempo de espera, não permita que a dúvida ocupe o lugar da sua fé. Não deixe o medo falar mais alto que a esperança. Continue confiando, continue orando, continue entregando a sua vida nas mãos de Deus. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda não entenda, algo já está sendo preparado. Porque enquanto você espera, Deus continua trabalhando na sua vida. Antes de terminarmos este vídeo, eu quero te convidar a fazer algo muito importante comigo agora. Se você puder, por um momento, pare tudo o que está fazendo. Respire fundo, acalme o seu coração e una a sua fé comigo nesta oração. Se desejar, até feche os seus olhos neste instante e apresente a Deus aquilo que está no seu coração. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Neste momento, eu coloco diante de Ti todas as pessoas que estão assistindo este vídeo agora. O Senhor conhece cada coração, cada pensamento e cada luta que elas estão enfrentando. Pai, talvez existam pessoas aqui que estão cansadas de lutar, cansadas de esperar, cansadas de tentar entender situações que parecem não ter resposta. Talvez existam pessoas preocupadas com a família, preocupadas com a vida financeira, com a saúde ou com decisões importantes que precisam tomar. Mas neste momento, Senhor, nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos. Pai, renova agora a esperança dentro de cada coração. Tira todo o desânimo, toda a ansiedade e todo o medo que tenta tomar conta da mente dessas pessoas. Que a Tua paz, Senhor, comece a encher o coração de cada um que está ouvindo esta oração agora. Aquela paz que acalma a mente, aquela paz que traz descanso para o coração, aquela paz que só o Senhor pode dar. Mostra para eles, Senhor, que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Mesmo quando não conseguimos entender, mesmo quando parece que nada está acontecendo, mesmo quando o caminho parece difícil, nós sabemos que o Senhor continua trabalhando. Deus, fortalece a fé de cada pessoa que está esperando por um milagre. Se existe alguém esperando por uma resposta, esperando por uma porta aberta, esperando por uma solução, que o Senhor renove agora a esperança dentro desse coração. Que eles não desistam, que eles não percam a fé e que continuem confiando nos Teus planos. Pai, abençoa também cada família representada aqui. Traz união onde existe divisão. Traz paz onde existe preocupação. Traz restauração onde existe dor. Abençoa os sonhos, os projetos e os caminhos de cada pessoa que está participando desta oração agora. E que hoje, Senhor, eles sintam a Tua presença trazendo paz, consolo e força para continuar caminhando. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti e entregamos tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem trouxe algo de bom para o seu coração hoje, você pode deixar um amém ou uma palavra nos comentários. É sempre bonito ver tantas pessoas compartilhando fé e esperança juntas. E se você lembrar de alguém que esteja passando por um momento difícil, envia este vídeo para essa pessoa. Às vezes, uma palavra no momento certo faz mais diferença do que imaginamos. Se quiser continuar acompanhando conteúdos como este, com reflexões, versículos e orações, você também é bem-vindo aqui no canal. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e os seus caminhos. E lembre-se sempre, mesmo quando você não vê, Deus continua trabalhando. Até o próximo vídeo.